Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo é da aula de matemática e vamos falar sobre frações. Uma fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Todo objeto original que não tenha sido dividido é chamado de inteiro. Ao fazer cortes nesse objeto, estamos dividindo. Se a divisão resultar em partes iguais, é possível representar esse objeto por meio de frações, e é o que veremos a seguir. Uma maçã inteira pode ser representada pela fração 1 inteiro. Se dividirmos a maçã em duas partes iguais, cada uma dessas partes podem ser representadas pela fração 1 meio. Se dividirmos a maçã em três partes iguais, cada uma dessas partes podem ser representadas pela fração 1 terço. Se dividirmos a maçã em quatro partes iguais, cada uma dessas partes podem ser representadas pela fração 1 quarto. Veja a figura que o professor representou na lousa. Quantas partes desta figura foram pintadas? Apenas uma. E em quantas partes a figura foi dividida? Em três partes. Lemos essa fração como 1 terço. O número de parte que foi pintada na figura é chamado numerador. E o número de partes em que a figura foi dividida é chamado denominador. Vamos ver mais exemplos. Nessa figura, quantas partes foram pintadas? Apenas uma. E em quantas partes a figura foi dividida? Em duas. Lemos essa fração como 1 meio. Nessa figura, quantas partes foram pintadas? Apenas uma. E em quantas partes ela foi dividida? Em 5. Lemos essa fração como 1 quinto. Nessa figura, quantas partes foram pintadas? Duas. E em quantas partes ela foi dividida? 3. Lemos essa fração como 2 terços. Nessa figura, quantas partes foram pintadas? 3. E em quantas partes ela foi dividida? 4. Lemos essa fração como 3 quartos. Lembrando que, na fração, o número de cima é chamado numerador e o de baixo é denominador. Meu pedaço de bolo é representado pela fração 1 sexto. Isso porque o bolo foi dividido em 6 partes iguais. Espero que o vídeo tenha ajudado você a compreender o conteúdo. Se tiver alguma dúvida para realizar a atividade, pode perguntar para a Pro. Um beijo!